E aí, pessoal, vamos lá? Vamos, porque agora, né, nós vamos começar a prova de História do vestibular de 2018. Vem comigo, professor Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico, e vamos fazer o quê? O Acadêmico resolve e a gente vai resolver essa avaliação aqui de 2018. Bora lá então, pessoal. Opa, peraí. Já mudamos. O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhada, né? Ó, o exercício da leitura e escrita entre jovens nas escolas brasileiras é um desafio diário. É complicado, né? Leitura, escrita e interpretação. No Egito Antigo, a prática de leitura e escrita envolvia muitas etapas, como mostra o fragmento do texto abaixo. Vamos lá? Os aprendizes, da escrita que ingressavam na escola por volta dos 5 anos, deveriam aprender a escrever, a ler e a realizar pequenos cálculos. O treinamento era aplicado por professores, escribas profissionais e sacerdotes que não se encontravam a serviço do culto templário. Isso quer dizer o seguinte, a galera estava ali desocupada, então focava nesse processo de ensinar. Isso quer dizer outra coisa também, né? Uma escola formal nos moldes como nós conhecemos hoje não existia. Incentivava-se a cópia dos textos, né? Gente, copiar é interessante. A gente aprende tudo que a gente aprende através da cópia. Detalhe, depois então a gente tem que fazer o quê? Melhorar esse aspecto, ok? Fazer então ali para a questão autoral, tá bom? Úteis para instruí-los sobre sua conduta e modo de vida. Tá? Então vai estar ensinando ética e outros elementos. Como suporte para essas cópias, os jovens estudantes empregavam lascas de calcário ou fragmentos de cerâmica. Raramente teriam como praticar a escrita em um papiro, visto que se tratava de um material caro, de difícil produção, ok? E difícil confecção. Este era só destinado àqueles que já possuíam a experiência e conhecimento necessário, com pleno domínio das regras, da sintaxe, da ortografia. Então, com esse pleno domínio aí, ficava interessante aí para eles. Ou melhor, ficava mais tranquilo, né? Professor, por quê? Gente, é porque não tinha a tecla delete. Professor, por quê? Gente, não tinha o erroex, ok? Brincadeiras à parte, vamos então às nossas questões. Sobre a escrita desenvolvida no Antigo Egito, pode-se afirmar que, falamos de quê? Falamos do processo de instrução, como se dava, Só não contamos uma coisa, esse processo de escrita está ligado, no Egito Antigo, a um grupo chamado de escribas, e era transmitido de geração para geração. Não havia ali adesão de outros grupos, tá bom? As formas de escritas encontradas no Egito Antigo não puderam ser comprovadas cientificamente como originárias da região da África. Não, mas é claro que foram comprovadas, Na Pedra de Roseta haviam escritos em hieróglifo, demótico e grego, que foi decifrada e traduzida pelo linguista francês Jean-François Champollion. Tá certinho, meus amores. É essa aqui que é a alternativa B. É isso mesmo, Ou seja, essa Pedra de Roseta encontrada, na região, ela tinha o quê? Ela vai ter, então, em suas faces, as diversas línguas, No caso aqui, nós vamos ter aqui, aqui, o hieróglifo, o demótico. Professor, hieróglifo, demótico e o grego, com quem comercializava. Grego, língua derivada de onde? Dos fenícios. Professor, qual a diferença de uma língua para outra? Simples. Hieróglifos são representações em desenhos, que vai representar árvore, que vai representar outros elementos. Só que aí a galera precisava decodificar, em torno ali de 4 a 5 mil caracteres. Por isso o treinamento tão longo, cerca ali de uns 21 anos.
O que acontece? Os fenícios, para melhorar esse processo de comercialização, desenvolveram uma escrita fonética. Professor, qual a escrita fonética? O B, o C, o D, o F. Professor, cadê o A, E, I, O, U? Calma, o A, E, I, O, U é grego, tá bom? O A, E, I, O, U é grego, ok? E foi então traduzida, né, por essa condição, por esse entendimento do grego, depois ali hieróglifo, demótico, hierática, né? São ali línguas, né, de diferentes utilizações. Uma que é hieróglifa, né? Uma escrita mais, como é que eu vou dizer, mais requintada, utilizada então nos templos, né? E as outras uma linguagem mais cursiva, né? Utilizadas em outros documentos, ok? E aqui nós então já temos aqui a nossa assertiva correta, mas vamos olhar as outras. Os hieróglifos não foram decodificados, sendo a decifração desses um mistério para os historiadores até os dias atuais. Não, né? A escrita demótica encontrada por volta de 700 a.C. possibilitou os historiadores entenderem a vida, né, do faraó Tutancâmon. Na realidade, esse processo que foi feito aqui pelo, né, Jean-François Champollion, que vai permitir, né, a formação de um processo de tradução, tá, dessa galera aqui, que é do Tutancâmon. Mas o Tutancâmon é pela questão de que não foi somente pelos documentos deixados, mas sim pela grande quantidade de artefatos encontrados, beleza? A escrita hierática era utilizada somente pelos escribas mais próximos ao faraó, sendo que o conhecimento e interpretação desses textos eram dados como mágicos pelos egípcios. Olha, não. Então, como eu falei para vocês, hieróglifa, demótica e hierática são escritas, no caso, a hieróglifa, né, com desenhos, né, com o que a gente vai chamar de... Eu costumo brincar o seguinte, né, que seria essa escrita do emoji. Do emoji, tá bom? Professor, como é que é o nome dela? Escrita pictórica, beleza? Pictórica, né? Mas aqui, depois ela, então, tendo outras variações, como a demótica e ali a hierática. Próxima questão, vamos lá? Questão de número 2. Vamos lá, né? Ser ou não ser? Eis a questão. O inglês, William Shakespeare, 1564 a 1616, na obra Hamlet, expressa a concepção sobre o ser humano afirmando que obra-prima, o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos, nos atos, quão semelhantes aos anjos, na apreensão, como se aproxima aos deuses, adorno do mundo, modelos de criatura. Olha aí, né? Opa, peraí, vem cá, vamos lá. O que a gente está tendo aqui, ó? Vamos então ao comando de questão. Mandou, a gente obedece, beleza? Sobre o retorno ao conhecimento da antiguidade clássica, chamado de renascimento. Pessoal, o que é o renascimento? Vamos lá. O primeiro passo é o quê? Renascimento urbano, comercial e depois renascimento cultural. O que é esse renascimento? É um retomar, é um ressurgimento de quê? Das concepções, como o próprio texto ali nos coloca. Ó homem, quão bonito! Né? E o que esse texto chama a atenção do senhor, professor? Simples. Um processo que a gente chama de quê? De antropocentrismo. É isso mesmo. Quem é que está no centro de todo esse texto aqui de William Shakespeare? O homem. Né? Então quer dizer que nós temos o quê? Uma modificação do aspecto central do período medieval, que será o quê? O teocentrismo. Beleza? Pronto. Já colocamos aqui, né? Então, sobre o retorno ao conhecimento da antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica, professor? Simples, meus nobres. Antiguidade clássica vai estar relacionado a quê? Aqui e aqui com dois aspectos. Quais, professor? Primeiro, vai estar relacionado a quê? A nossa querida Grécia.
E segundo, vai estar relacionado a quê? A nossa querida Roma. Então, a Antiguidade Clássica estará estruturada a essas duas civilizações, a esse período histórico. Vamos lá. Os artistas intelectuais do Renascimento atribuíram à Idade Média um momento de maior expressão e valorização, né, da Antiguidade Clássica. Né? B. A estagnação cultural dos gregos e romanos da Antiguidade Clássica despertou nos renascentistas o desejo de modificar a arte na Península Itálica. O Renascimento é considerado um período de pouca produção artística e cultural, devido ao fato de as obras de arte serem semelhantes à da Antiguidade Clássica. Os humanistas e no Renascimento podem ser considerados como os que buscavam valorizar, criticar e observar os seres humanos e a natureza através do raciocínio lógico. O Renascimento não procurava produzir esculturas e pinturas, né, que viessem a retratar os elementos personagens bíblicos, de maneira alguma, muito pelo contrário. Né? O que nós temos aqui? O que eu chamei a atenção de vocês, meus nobres? O que eu chamei a atenção de vocês? Né? O que é? Vem cá, um retorno a quê? Ao homem. Um processo que humanista. Então, qual é a alternativa correta diante daquilo que a gente comentou agora há pouco? Efetivamente, essa questão aqui da alternativa D. Os humanistas no Renascimento podem ser considerados como os que buscavam valorizar, criticar e observar os seres humanos e a natureza através da razão e do raciocínio lógico, ok? Através da razão e do raciocínio lógico. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o surgimento aqui de René Cartésio. Nós vamos ter aqui o surgimento de Nicolau Maquiavel, ou seja, todos esses elementos ali nos dando as bases para este processo, ok? Alternativa, questão de número 3. Adoro quando vem assim, simples, curta e objetiva. Mas normalmente, não é que tenha pegadinha, normalmente a gente tem que ficar o quê? Atento. Mas vocês estão aqui comigo, atenção é o que nós temos, beleza? Assinale a alternativa que responde às características do homem no Paleolítico. Primeira coisa que eu preciso definir, o que é o Paleolítico, ok? Idade da pedra lascada, ok? Idade da pedra lascada, né? Surge como? Com os primeiros seres humanos, né? Vai surgir ali com os primeiros espécies do gênero, né? Que vão dar origem aos seres humanos, tá bom? Ok, vamos lá. Né? Assinale a alternativa que responde. Praticava a agricultura e o comércio em pequenos núcleos urbanos? Não, esse é um contexto pós período paleolítico. Não, é período neolítico, tá bom? Porque aí a agricultura tá ligada a quê? O novo lítico, né? Ok? Beleza. Desenvolvimento de grandes sistemas de irrigação e drenagem com complexas construções em formas de pirâmide. Aqui também, não, vai estar ligado a quê? A neolítico, ok? Trabalhavam metalurgia, em especial fabricação de armas, de guerras, instrumentos agrícolas? Não, aqui também, Ai, professor, então o que esses caras têm? Opa, viviam de atividades de caça, coleta de frutos silvestres, né? Habitando a região das savanas, utilizando acampamentos provisórios. Opa, peraí. Vamos ver se vai ficar azul? Eu acho que vai ficar azul. Onde é que vai ficar azul? Opa, ficou. Peraí, eu não sei se é azul, se é lilás. Eu sei que ficou vivo. E é justamente essa característica. Porque, olha aqui, abandonou a caça e a coleta, tornando-se sedentário no desenvolvimento de práticas agrícolas e pastoreio. Todos esses elementos aqui, né, vão estar ligados a 2 estágios. Primeiro, paleolítico, neolítico e idade dos metais, ok? Aqui, pessoal, presta atenção. Aqui vai estar ligado à idade dos metais, né? Aqui vai também pós, porque quando eu falo em pequenos núcleos urbanos, eu estou falando em surgimento de estado. Isso aqui é pós-idade dos metais, então pós-período neolítico, beleza?
abandonou a caça e a coleta, tornando-se sedentário. E aqui, justamente, é o início do, né, com essas características que nós temos aqui, pardon, aqui seria a caracterização do Neolítico. Beleza? Gravou? Guardou? Beleza. Próxima questão. A situação é a seguinte. Questão de número 4. Durante o período colonial, algumas atividades econômicas foram responsáveis por um processo de interiorização que alargou os domínios portugueses na América, para além do Tratado de Tordesilhas. Assinale a alternativa que se refere corretamente a essas atividades. Pessoal, aqui a gente precisa lembrar de uma coisinha, tá? Que é informação importante. Primeiro que o Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária que divide aqui, um acordo bilateral entre Espanha e Portugal, né, de 1494, que divide aquilo que ficaria sob a responsabilidade, né, do ou de Portugal e aquilo que ficaria sob o controle e comando de Espanha, né? Então, essa linha imaginária aqui traçada, beleza? Vamos imaginar que aqui nós tenhamos o quê? O Brasil. Não sorriam do meu Brasil, tá bom? É porque ele está de dieta. Beleza. Então, nessa linha aqui imaginária que nós traçamos, ok? Neste sentido, aqui pertencente a Portugal. Então, eu tenho o Império aqui, português oriental. Não te esquece, né? E do lado de cá, terminando, né? Aqui nós temos o Império, ou seja, a porção que é espanhola. Beleza? Então, diante dessa situação, já compreendemos. Primeiro. Segundo elemento, eu preciso pensar que essa linha fez o quê? Ela sumiu. Quando é que ela sumiu? Ela vai sumir, então, no início do que nós chamamos da União Ibérica, de 1580 a 1640, ok? O que vai possibilitar, então, o quê? Uma série de entradas que nós chamamos de quê? Bandeirismo, né? Aí a gente tem alguns tipos delas, mas vamos ver o que está colocado aqui para a gente. Vamos lá? E aqui, outra coisa que a gente tem que preocupar. Ok, falamos então do Tratado de Tordesilhas, aí vamos ver o que o comando de questão manda para a gente. O que é a ordem, o que é o comando, beleza? Assinale a alternativa que se refere corretamente a essas atividades. Então, durante o período colonial, outra informação importante, não te esqueces, ok? Vamos lá, de quando é que vai o período colonial? 1530 a 1815. Professor, mas 1815? Como assim 1815? Presta atenção, meu anjo. O que eu tenho aqui? Eu tenho, então, a questão da Congresso de Viena, Santa Aliança, beleza? E aqui, então, Brasil se torna o quê? Reino Unido, ok? Então, lá, primeiro período, compreendemos. Então, diante desse período aqui, o processo de interiorização, né, que alargou, e aí aqui, ó, bandeirismo, né, um tipo de atividade econômica exercida com exclusividade por fidalgos portugueses, que viram na apreensão dos nativos e na busca de minérios uma forma de alargar as fronteiras. Será que então isso está ligado somente aos fidalgos? Durante o período colonial, a pecuária ficou restrita ao litoral, né, dando suporte à atividade canavieira. Primeiro que ela não ficou restrita ao litoral, né, ela interioriza, né? Ok? A busca de drogas pelo sertão foi incessante durante o século XVI e marcou a expansão territorial portuguesa rumo ao sul, enquanto os bandeirantes, né, as bandeiras de resgate marcaram a apreensão de índios no centro-oeste e levaram à descoberta de ouro. Não, e detalhe, né? 1700, o século está errado, né? Porque a questão do ouro aqui é do 1703, 1709, né? Então, no final do século XVII, início do século XVIII.
as bandeiras de contrato, prospecção, resgate, bem como a criação de gado e a busca de produtos exóticos com grande apelo no mercado europeu foram atividades econômicas diretamente relacionadas ao alargamento das fronteiras do Império Português na América. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Até empolgação na questão. Sim, meus amores. Por quê? Vamos lá. O bandeirismo foi um tipo de atividade econômica exercida exclusivamente por feudados? Não. Esse bandeirismo vai ser também ali promovido pelos vicentinos, também, a questão da região da capitania de São Vicente. Ok? Não ficou restrita ao litoral. Ela se interioriza ali pelo Rio São Francisco. Tanto ali a interiorização ali quanto no sul, tá bom? A busca de droga de sextão foi incessante durante o século XVI. Essa questão aqui traz uma pegadinha. Século XVI a gente tem que lembrar qual que é o período, né? Século XVI, vai ali de 1501 a 1600. Professor, isso é século XVI. Então, esse século XVI aqui é um processo inicial, da colonização. Beleza? Voltado para o comércio intercontinental, marcada pela produção canavieira, a economia colonial não esteve diretamente relacionada com o alargamento das fronteiras. Galera do bem, bora lá! Foca na questão 5, vestibular UFRR 2018. Nessa questão 5, leia o trecho, trecho foi ótimo, Leia o trecho da reportagem abaixo e aí assinale a alternativa correta. Essa aqui me chamou bastante atenção, porque ela traz o quê? Ela traz o comando de questão já no início, ok? O senador Romero Jucá disse em vídeo publicado em suas redes sociais que marcou posição pela expulsão da Venezuela, do Mercosul e fechamento da fronteira. Semana que vem, vou com a prefeita Tereza Surita na Casa Civil falar com nossa posição, falar sobre nossa posição. A Folha procurou a assessoria de Jucá, quem informou que o senador fará, nesta quinta-feira, 17, um pronunciamento em seus perfis das redes sociais, esclarecendo os pontos desta proposta, ok? Delmária contra a proposta de fechamento da fronteira, dia 17 de 8 de 2017. Bom, o que é que está acontecendo aqui em 2017? Espera aí, pessoal, temos que pensar um pouquinho. A gente vai estar no quê? Nesse fluxo migratório, iniciado ali em 2015, com uma sucessiva questões, ali de migração que nós vamos ter aqui para a região, Então, a chegada em massa de venezuelanos em 2017 está diretamente relacionada com os conflitos armados entre Venezuela e Colômbia, a exemplo do que ocorreu com o processo de independência no século XIX. Não, meus amores, não estará relacionado ali com o processo de formação da Gran Colômbia, ali do processo de formação aqui do século XIX, do processo de composição, pós ali o período das independências, após o processo da independência da América Espanhola. Então a pergunta aqui não está relacionada a esse processo, beleza? As relações políticas e econômicas entre Brasil e Venezuela sempre foram restritas de tal modo que um conflito diplomático entre os países não impactaria os estados amazônicos como Roraima. Gente, é complicado, porque temos uma relação bilateral e essa relação bilateral ela está centrada em quê? Nós vamos ter dois momentos, um antes do processo da crise, e um outro depois do processo da crise. Esse antes do processo da crise, um comércio, uma dependência comercial e uma ligação de roraimenses, ou seja, de Amazonas, ali com a Venezuela. E agora o processo ao contrário, a dependência de cá, de produtos, gêneros alimentícios de primeira necessidade. Mas não está correto, Ok? E aqui, vamos que vamos. A nossa alternativa que está aqui correta para a gente é a alternativa C. A política de incentivo à migração marcaram a história da Amazônia e de Roraima nos séculos 19 e 20. Professor, por que é essa situação que está aqui? Vamos terminar de ler, depois a gente discute. Apesar disso, a polêmica e resistência contra a chegada de imigrantes pobres também foram observadas durante o boom
do garimpo em Roraima nos fins dos anos 80. Pessoal, vamos lá. Roraima, até 1943, conta com menos de 3 mil pessoas nessa região. Primeiro ponto. Então, esse processo de ocupação dessa fronteira ele é incentivado. Ele vai ser incentivado desde quando? Desde 1755. Né? Ou seja, ele é incentivado. E a primeira ocupação que nós temos aqui ela é de caráter o quê? Militar. Ok? Então, a primeira repartição, a primeira instituição que nós temos aqui é o forte. Ok? Então, depois disso, ou seja, entende-se com quem? Com o da Almada, a criação de quê? De gado nessa região para fixação dessa população que está vindo para cá. Beleza? Não confunde, ok? Beleza, galera. Bom, então a política de incentivo à migração marcaram, ou seja, a história da Amazônia e de Roraima no século XIX e XX, ok? E, apesar disso, a polêmica resistência contra a chegada de imigrantes pobres também foram observadas durante o boom garimpeiro em Roraima. Ou seja, do que está se colocando aqui? Está se falando com relação à questão da migração. Alternativa D, a invasão de áreas indígenas de Roraima pela etnia Uaral foi o motivo pelo qual se cogitou o fechamento das fronteiras. Não. Não há, ou seja, os Uaral são um grupo indígena que vem, que está na Venezuela. Eles vão migrar para cá, mas essa questão da migração vai se dar em consonância em que sentido? Em função da crise de desabastecimento que a Venezuela está. Historicamente, desde o século XIX, os movimentos de migração foram responsáveis pelo declínio econômico de Roraima. Não está ligado a esse aspecto. Beleza, galera? Suave na nave? Sossegado? Então, bora para a próxima. Bom, galera, nós temos aqui dois conceitos interessantes, ok? E é importante a gente se ligar com esses dois conceitos porque eles vão ser de momentos distintos e de regiões distintas, tá? O primeiro conceito que a gente vai destacar aqui é essa questão do bolivarianismo, de Simão Bolivar. E aí eu preciso me lembrar de quê? Que esse bolivarianismo estará ligado a um contexto chamado de pan-americanismo, que era uma das intenções de Simão Bolivar. Qual a intenção, Mandivazelli? Meus nobres, meus queridos, meus amados. Pessoal, é o seguinte, o processo de independência da América Espanhola, ele vai ocorrer durante ali, ou seja, a partir de 1820, 1822, 1823, ou seja, essa situação ela vai começar a se desenrolar a partir do início ali, ou seja, nos inícios do século XXIX, no primeiro quartel do século XXIX. 29? Perdão, 29 a gente ainda não chegou. Antecipa, papai! No primeiro quartel do século XIX. Deixa o 29 para lá. Desliga o professor Soares, que hoje ele está ligado no futuro. Por que eu estou ligado no futuro? Porque é o momento da sua aprovação que está chegando. Está chegando. Foca nela que ela está na tua mão. Então, século XIX. Então, esse bolivarianismo, ele vai estar o quê? É uma resposta a um processo chamado de quê? Que ocorre depois de 1815, que é o Congresso de Viena e que é com a criação da Santa Aliança. Qual era o objetivo? Vamos nos manter unidos, vamos nos manter juntos, criando um grande território cujo objetivo é o quê? Não sofrer as interferências dessa Santa Aliança. Beleza? Já a doutrina Monroe, ela vai dizer o seguinte, ela é a América para os americanos, especificamente para os norte-americanos. Então, diante desta perspectiva, com o sistema da doutrina Monroe e do bolivarianismo, é importante então observarmos o seguinte, o que a gente tem aqui? Defenderam no início do século XX a ideia de que a América deveria ser liderada pelos Estados Unidos. Ambas as políticas lutavam contra a influência crescente de países europeus sobre a Ásia e a África, conhecida como imperialismo. A doutrina Monroe surgiu no século XIX e pregava o lema América para os americanos, apoiando as independências no continente, já que o bolivarianismo é uma política socialista desenvolvida por Hugo Chávez,
e seguido pelo seu sucessor, Maduro, no século XXI. Ok? Então, vamos ali. Olha aqui, a alternativa é. Por que eu chamei a alternativa agora para a gente colocar? Cuidado! Esse bolivarianismo aqui, o camarada que elaborou a questão está querendo fazer o que com você? Está querendo te chamar a atenção, te confundir para responder a questão, né? Porque apesar de ter sido adotado por Hugo Chávez, o bolivarianismo aqui que a gente está colocando está referindo a quem? A Simão de Bolívar, né? Um dos líderes, né, desse processo de independência ou das independências ali da América Espanhola, ok? São políticas desenvolvidas no século XIX, todas as duas, né, pelos jovens países americanos que pretendiam, respectivamente, promover a integração entre países sul-americanos e defender a autonomia da América com uma menor ingerência sobre o continente. Isso mesmo, com a menor ingerência sobre o continente, né? Quer seja por parte da Inglaterra ou quer seja por parte de outra nação europeia, beleza? A questão D aqui, são políticas que geram grande oposição durante a Guerra Fria. Opa, por favor, né? Não são dentro do contexto, pois são do século XIX. A Guerra Fria é do século XX. Foca na questão. Bora lá para a questão de número 7. Opa! Segundo pesquisa divulgada em 26/6/2017 pelo Centro Levada, Joseph Stalin, né? Foi a figura pública mais notável da história mundial para os russos, né? Figura emblemática do século XX, Joseph Stalin, né? Ele acaba sucedendo ali Lenin, tá? E Stalin tornou-se importante historicamente em função de sua atuação, né? E qual que foi esse processo de atuação dele? No papel de estrategista da retomada do poder pelos czares. Peraí, estrategista? Não, Joseph Stalin vai estar ali circunscrito, né? Diante ou dentro de quê? Dentro do processo, depois do pós-revolução russa e da implementação, né, de um novo sistema de caráter social, econômico e político. Então ele não vai estar, né, envolvido na retomada do poder pelos czares. Muito pelo contrário, participará de sua deposição. Após a derrota da Rússia, né, para os japoneses na guerra, né, no século XX. Não. A liderança da URSS durante a Segunda Guerra Mundial, a qual consolidou a posição como superpotência rival dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria. C. A retomada do diálogo democrático com os húngaros, ok? Após a insurreição húngara. D. No desenvolvimento das instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, nas quais irradiaram o poderio soviético por todo o Ocidente. Ok. Estamos falando de um regime ali, né, cujo objetivo social e depois planificação da economia e depois o processo comunismo. Então, nada a ver com essa questão aqui do FMI. Né? Na formulação de uma nova política econômica que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria bélica soviética, capaz de garantir a vitória desse país na Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai estar ligado a quê? A liderança da URSS durante a Segunda Guerra Mundial, né? Nesse momento tão específico, aonde tanto eles quanto os Estados Unidos estarão contra quem? Né? Contra aquela figura chamada de Adolf Hitler, ok? Então, ele terá esse papel preponderante e vai marcar a sua posição como superpotência, né, rival dos Estados Unidos na chamada Segunda Guerra Fria. Tá? Bom, primeiro a gente descartou no desenvolvimento de instituições financeiras, né? Essa nova política econômica, né, vai ser ali bem no finalzinho do processo de transição com o Mikhail Gorbachev. Beleza, galera? Suave na nave. Não confunde, esclarece, pensa, vem pro acadêmico, ok? Você que já está aqui, continua. Bom, questão 8.
os chanceleres do Mercosul decidiram, no dia 5/8 de 2019, por consenso, suspender a Venezuela do bloco. Olha aí só para você ver, galera. Segunda questão relacionada à questão da Venezuela. Então quer dizer que a galera que elabora a prova da UFRR está muito antenada, né, nesse processo. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Vocês podem olhar pela questão 8, né? E eu vou voltar aqui, que a gente vai voltar aqui para outra questão, que é a questão de número 7, né? Ó, perdão, 7 não, deixa eu voltar aqui, bolivarianismo. Não, papá. Aqui a questão 5, né? Todas essas questões envolvendo temas recentes, né? E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa aqui com vocês. Prestaram atenção? Não? Pois eu prestei. Então vamos lá, observem aqui, ó. Ok. Questão 5, 17/8 de 2017. Pronto. Bora lá. Questão 6, 7. Segundo. Opa. Vamos lá? Questão 8. Beleza? Prestou atenção? Isso quer dizer o seguinte, padrão. E esse padrão está chamando a atenção de você para quê? Ok? A data da organização das provas. Então quer dizer que por volta ali do mês 8. Então quer dizer que o elaborador de questão vai estar antenado no que está acontecendo nesse período para poder elaborar suas questões. Se antene também, beleza? Ok, vamos voltar para cá e aí a gente observa essa situação. Ok, então por consenso de suspender a Venezuela do bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por ruptura da ordem democrática, a sanção foi aplicada com base nas cláusulas do protocolo de Ushuaia, assinada em 1998, entre as exigências para que a questão seja revisada está a liberdade de presos políticos, a restauração das competências do Poder Legislativo e a retomada do calendário eleitoral e anulação da convocação da Assembleia Constituinte, né? Esse documento, então, foi assinado ali durante o encontro. Sobre o processo, e aí aqui a pergunta está ligada, né? Uma questão híbrida que vai trazer ali aspectos de geografia e também de história, ok? Então, sobre o processo de formação do Mercosul, é correto afirmar, ou seja, é correto a gente observar qual aspecto, meus jovens? É o seguinte, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiram seguir a liderança da Venezuela, né, e estabelecer por meio do Mercosul, né, a concretização, né, do pan-americanismo. É isso aqui que a questão A está afirmando para você. Não, não foi isso. Estão querendo fazer o quê? Volta no texto sobre o processo de formação. O que está se colocando aqui? Suspensão. Então não tiveram essa possibilidade aí do pan-americanismo. B. A Venezuela, como membro fundador do Mercosul, estabeleceu convênios com o Brasil no sentido de garantir o fornecimento de energia para a região do estado de Roraima, recebendo em contrapartida uma série de investimentos brasileiros na PDVSA. Não, existe esse processo aqui, mas não há contrapartida, né? Estava sendo pago, não está ligado com a questão energética, né? E muito menos, porque a PDVSA é uma empresa nacional e especificamente, né, ali ligada ao governo. Não está ligado a esse processo. Alternativa C, presta atenção. Em virtude do alvo, né, do auge da Guerra Fria em 1988, o protocolo de Olívios estabeleceu que para fazer parte do Mercosul, os países deveriam assumir compromissos com uma cláusula democrática de desarmamento de suas forças. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, assinaram o Tratado de Assunção em 1991 no sentido de estabelecer um processo de aproximação que culminou com a criação do grupo chamado Amigos da Venezuela. E a alternativa E, que é a alternativa correta. Porque o que está perguntando aqui, galera, presta atenção. Que tem como base o Tratado de Assunção
de 1991. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiram instituir o Mercosul. Detalhe pequeno, Venezuela entra em 2012. Beleza, galerinha do bem? Então, suave na nave, resposta colocada. Vamos para a nossa última questão. Olha aí. Opa, a Primeira República de 1889 a 1930. Professor, só começa... Eu começo observando aqui porque é o seguinte, a questão das datas me dá uma série de indicativos. Mas vamos lá. A política e a ação devem ser privilégio de uma minoria. As grandes deliberações nascidas da liberdade, de liberdades democráticas, levam necessariamente o país a agitações e ao aproveitamento da situação por um grupo muitas vezes menos capaz. A minoria deliberativa no plano federal deve corresponder a outra minoria deliberativa dos estados. Esta apresentação aristocrática é o cerne de seu pensamento. Consequentemente, o problema apresenta como a garantia de estabilização das atuais oligarquias no poder. Opa, o que a gente está tendo aqui de 1889 a 1830? Gente, questão de história do Brasil, bonita, linda, tranquila, very, very beautiful. Beleza? Populismo, avanços dos direitos sociais. Olha, vamos lá. O fragmento acima descreve uma característica mais marcante da Primeira República, que é o quê? O populismo, Não, nós não temos um governo populista, com ações para o povo. Então digam ao povo que fico, só não sei que povo, que ele estava se referindo. A elite fluminense. Bom, deixa então a independência, vamos voltar aqui, foco. O avanço dos direitos sociais, o sindicalismo. Não, meus amores, é o pacto oligárquico. Por quê? Vai estar dentro da República do café com leite. É isso mesmo, Baseada em quê? Primeira instância, o que nós temos? Os coronéis. Os coronéis ali vão ali no voto de cabresto. Isso. Segunda instância, política dos governadores. Terceira instância, então, República do Café com Leite. Separadas em dois períodos, porque eu tenho um primeiro momento aqui que é a República da Espada e depois a República Oligárquica. Não esquece, tá bom? Só depois que nós vamos ter ali a República Oligárquica. Beleza? E dentro dessa República Oligárquica, nesse terceiro estágio, temos o quê? A política do café com leite. Que quer dizer mais ou menos o seguinte, São Paulo e Minas, que são ali os maiores colégios eleitorais, ok? Vão ter o quê? Como tem os maiores colégios eleitorais, ficaram com a predominância. Não interferindo na autonomia das demais regiões. Então, as demais regiões, terão o quê? Terão necessariamente aquilo que desejaram durante todo o segundo reinado, a autonomia. Como é que eu digo para os meus alunos? Livre estou, já não tem ninguém para me centralizar. É isso aí. E aí, a partir daí, essa autonomia dava o mando para as majoritárias, que seria para a presidência, para essa relação desses estados, e o restante ficaria ali com sua autonomia. E todo esse processo sendo encabeçado, sendo ali organizado no quê? Na política do coronelismo. E a gente termina por aqui. Galerinha do bem, não esquece, próxima aula a gente vai fazer e a gente vai discutir o vestibular de 2019. Tchau, tchau, fui!